Boa noite, irmãos. Estamos aqui para mais uma live. Hoje com o tema, o que é uma igreja em célula. Quero convidar você aí a compartilhar, convidar amigos. Nós vamos estar começando louvando o Senhor. Enquanto isso, você pode compartilhar e se achegar para esse bate-papo. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Dizer que tu és o Senhor. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Rei. Dizer que tu és o Senhor. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Quero dar uma boa noite a você que acabou de você chegar. Hoje nós vamos trabalhar sobre o tema o que é uma igreja em célula. Nós temos aqui o nosso convidado, o diácono irmão Laí, né? Irmão Laí é líder de célula, né? Atualmente é presidente do corpo diaconal. É uma bênção, tem sido uma bênção para nós. Mais uma vez o Léo está aqui conosco, nos auxiliando no louvor, né, Léo? Você é bênção. Quero agradecer também as irmãs que estão aqui, a Paola, a Isabel, fazendo com que essa live aconteça hoje. Nós vamos novamente essa live em três blocos sobre três temáticas diferentes, né, dentro desse tema. Nós vamos começar falando um pouco sobre a base bíblica para o ministério em célula, para a igreja celular. Né? Onde que tem na Bíblia, onde que a gente se baseia para esse ministério celular aconteça. Estou aqui com o nosso pastor, no final ele vai falar algo assim muito importante, vai te dar um guia prático. Então qualquer dúvida que você tenha aqui, você ainda pode recorrer a esse auxílio que o pastor vai estar dando no final para a gente, tá bom? Pastor, irmão Laí, nós vamos falar hoje sobre a igreja de célula. Nossa igreja tem sido uma igreja de célula, acho que podemos dizer assim, desde que o nosso pastor chegou. O nosso pastor chegou em 2014, isso, pastor? 2015. E a primeira coisa que ele fez, ele reuniu alguns irmãos, eu estava presente, meu esposo também, o irmão Dei, que é o segundo vice-presidente da igreja, e nós fomos até Belo Horizonte, na igreja central do pastor Paulo Mazzoni, passamos lá um sábado inteiro no seminário DNA. Fomos ministrados, lá a gente pôde conhecer mais a fundo esse ministério que estaria sendo implantado na igreja. Logo, foi o que, pastor? Foi uns 7 meses depois, 8 meses, né? Nós lançamos logo após, na semana do aniversário da igreja, e de lá para cá, eu me lembro que no primeiro batismo que a gente realizou no final do ano, eu fiz essa conta. 60% dos batizandos, apenas 60%, tinham sido alcançados por célula. Já, né, assim, um número bem significativo logo de início. E logo depois, no início do ano, nós fizemos outro batismo e 100% dos batizandos foram alcançados pelo ministério de célula. E eu queria, pastor, que o senhor começasse a nos guiar nisso aí. Onde está na Bíblia? Qual a base bíblica que nós temos para o ministério celular? Amém. Eu quero cumprimentar
nossa igreja, da PIB do Modelo, com muito carinho. A gente está aqui para a gente conversar sobre esse assunto que é importante para a vida da nossa igreja, né? Quero também cumprimentar os irmãos lá de Suruí, também está sempre ligado na nossa live. Deus abençoe os irmãos aí da PIB do Suruí. Bom, como a Elaine mesmo falou, né, eu estava desde 2010, eu comecei a procurar, não é, a respeito da Igreja em Célula. Fiz o congresso do MIC, né, que é o Movimento Igreja em Célula, lá em Águas de Lindóia, e logo me apaixonei por esse método, que inicialmente eu entendi que era um método, uma maneira, uma forma, uma metodologia a respeito de igreja, e depois isso me atraiu, até porque alguma coisa que já é parâmetro da Igreja em Célula já vinha me perturbando há algum tempo. Essa ideia desta igreja, do método tradicional e tudo, eu sempre questionei isso. Eu sempre questionei a questão da igreja, a igreja precisar cumprir a missão de Jesus. E o meu maior desafio como pastor era levar as igrejas que eu pastoreava a ser uma igreja semelhante à igreja primitiva. Então, quando eu conheci o movimento celular aqui no Brasil, posso dizer por volta de 2009, 2010, então eu entendi que era algo que realmente tinha muito a ver com aquilo que o meu coração já ardia. E aos poucos eu fui me aprofundando, me aperfeiçoei, modesta parte, me aperfeiçoei nesse trabalho de célula e comecei a implantar primeiramente lá em Boa Ventura, em Itapiruna, onde eu estava pastoreando, que deu muito certo o trabalho. E quanto mais a gente trabalhava com essa metodologia, mais eu me inspirava, mais eu amava e mais procurava me capacitar, de maneira que a gente fez um grande trabalho lá em Boa Ventura. E quando a gente foi convidado para pastorear Parada Modelo, inclusive essa foi a minha condição. Alguns irmãos até não ficaram com a gente, alguns saíram e tal da nossa igreja, foram para outra igreja e tal, mas em nenhum momento eu escondi esse fato. Quando eu recebi o convite de pastorear a primeira Igreja Batista de Parada Modelo, eu deixei muito claro que o único motivo que me faria sair de Itapiruna para vir para a Parada Modelo seria trabalhar com esse método celular, trabalhar e transitar a igreja então tradicional para uma igreja celular. E foi isso que aconteceu. Em 2015 a gente tomou posse e eu comecei a preparar, como você bem disse, peguei alguns irmãos da direção, levei lá em Belo Horizonte para fazer o DNA. Inclusive nós fazemos o DNA hoje aqui na nossa igreja, não é? E aos poucos fui preparando a igreja e tal. Agora, é importante dizer, Elaine, e eu quero entrar mais na sua pergunta, que igreja em célula não é um método, como tantos outros que ao longo, principalmente na era do ano 2000, né? Principalmente nessa era, antes já havia acontecido isso, mas quando chegou o ano 2000, começaram a desapontar aqui no Brasil, vindo da Europa e dos Estados Unidos, alguns métodos de crescimento de igreja, não é? E aí veio a igreja, inclusive a Convenção Batista Brasileira, ela lançou em um desses anos aí uma campanha sobre a igreja, o Celeiro dos Dons. Então assim, a igreja vem, algumas igrejas vieram trabalhar com esse tipo de igreja, né? Com a igreja nos 5 moldes, né? Os 5 parâmetros da igreja. E outros métodos que agora não há necessidade de a gente ficar aqui falando, mas alguns métodos chegaram aqui no Brasil e algumas igrejas, não é? Elas investiram nessa metodologia, métodos de crescimento de igreja. Então começou a trazer, chegar dos Estados Unidos e da Europa, alguns métodos e algumas igrejas de batistas começaram a ingressar nisso aí. Então eu queria deixar bem claro que eu não encaro o trabalho de igreja em célula como um método de crescimento da igreja. Eu entendo que o crescimento é o resultado. Eu defendo a ideia de que igreja em célula é um modelo de uma igreja bíblica. E me perdoe, eu sei que
de repente eu vou ser muito questionado a respeito disso, mas eu me perdoe, as igrejas que não trabalham com célula, elas têm dificuldade de se igualar à igreja primitiva, à igreja de Atos dos Apóstolos. Então, por quê? Porque eu olho a igreja de Atos e eu vejo uma igreja de célula. Então, assim, já no Velho Testamento, você perguntou sobre a base bíblica para a igreja de célula, inclusive, Joel Comiskey, é um dos maiores escritores a respeito de igreja de célula, ele lançou um livro intitulado a prova bíblica da igreja de célula. Né? Então, assim, ele lançou um livro só falando sobre esse assunto, sobre essa pergunta que você falou aí, não é? Prova bíblica da igreja de célula. É mais ou menos esse. Estou tentando aqui lembrar o tema do livro, mas é mais ou menos nessa ideia aí. Então é um livro que vai falar só sobre a prova bíblica, e eu, inclusive, eu estive no movimento Paixão Contagiante lá na IBC, em que o Joel Comiskey estava presente, e ele fez uma pregação, um estudo, só com esse tema, não é? A prova bíblica para a igreja em célula. E ele começa, o livro ele enfatiza, um livro muito bom, eu aconselho você que é líder de célula, você que participa de uma igreja em célula, você que é pastor e que não entrou ainda nesse trabalho, eu aconselho a você comprar esse livro, Prova Bíblica da Igreja em Célula. E ele focaliza Êxodo, capítulo 18, o verso 21. Todos nós conhecemos essa passagem, não vou ler aqui, mas a Bíblia diz o seguinte, que Moisés estava ali atendendo o povo. Uma fila enorme de gente que vinha para receber conselho de Moisés, e quando o Jetro dele chegou ali, viu aquela cena, o que acontece? Ele disse, olha, você vai morrer, esse povo também. Você vai morrer exaurido, de tanto atender gente. E esse povo vai morrer de esperar na fila. Escolhe, aí o versículo 21 de Êxodo 18 vai dizer, escolhe dentro do povo homens capazes, tementes a Deus. E ele vai dizer ali algumas capacidades, algumas qualidades que nós entendemos que são a capacidade ideal, as características ideal para um líder de célula. Sim. Aquilo que Jetro colocou ali para Moisés são as qualidades necessárias para o líder de célula. Então, assim... Eu vou pedir para o senhor falar só um pouquinho mais alto. Sim, muito bem. Então, assim... Então, em Êxodo 18, 21, Moisés, ele recebe de Jetro o conselho, não é? E nesse conselho, Jetro coloca para Moisés as qualidades necessárias para liderar esses grupos. Então, você que é líder de célula, se você quer saber quais qualidades, quais características de um líder de célula, está lá, Êxodo 18, 21. E Moisés entendeu que o conselho de Jetro era um conselho de Deus, pôs em prática e foi uma bênção. Então, se a gente for para o Velho, eu estou citando apenas um texto bíblico, mas tem vários textos bíblicos no Velho Testamento, e principalmente no Novo, não é? Que comprova que a igreja em célula não é uma igreja que tem um programa que trabalha com célula. A igreja em célula é uma igreja bíblica. E eu ouso a dizer que a igreja que trabalha com célula é a igreja que mais se assemelha à igreja primitiva. Perdoe-me aí os irmãos que discordam, eu aceito aí a posição dos irmãos, mas no meu modo de entender, no meu modo de ver, no meu modo de entender, a igreja que mais se assemelha, a igreja neotestamentária, as práticas, os princípios, a vida da igreja neotestamentária é uma igreja de célula. Então a gente tem no Velho Testamento muitas provas bíblicas, não é? Mas no Novo Testamento mais ainda. O ministério de Jesus foi nas casas. Igreja em célula é a igreja das casas. É a igreja do dia a dia. Então, assim, a gente tem vários textos aí no Novo Testamento. Jesus viveu isso. E eu sempre costumo, quando eu prego sobre essa questão,
a prova bíblica da igreja em célula, eu sempre lembro daquele texto de Jesus sentado com os seus discípulos em volta de uma fogueira, perguntando o que as pessoas estão falando sobre mim. Ali era uma célula que estava acontecendo. Ali era uma célula. Era o fragmento da igreja. E Jesus ele vai dizer, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus vai dizer também, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Então a igreja ela é formada de 2 ou 3, que se reúnem em nome de Jesus. Então quando 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, ali está acontecendo um encontro de célula. Então assim, a gente tem esse texto aí do próprio Jesus, e aí a gente tem a própria vida da igreja de Atos. Atos 5:42, e no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar que Jesus é o Cristo. Então assim, a gente tem outras provas, outras e outras provas bíblicas da igreja em célula. Mas eu quero assim, concluir dizendo o seguinte, eu quero deixar isso bem claro. Não é? Eu, inclusive, você sabe, daqui a pouco você vai falar sobre isso, eu lancei no ano passado um guia prático para a igreja em célula. Por que eu lancei esse livro? Porque eu recebia em meu gabinete pastoral muitos pastores, batista e não batista, de nossa região e de fora da nossa região, que queria conhecer o projeto. Alguns conheciam e queriam implantar o projeto, não sabia como, então eles me procuraram. E eu ficava horas e horas atendendo esses pessoas, esses pastores e líderes em meu gabinete. De maneiras que eu pensei o seguinte, que eu deveria escrever um guia prático para que os líderes e pastores tivessem, que desejassem, é claro, conhecer o projeto e quisessem implantar o projeto, tivessem facilidade. E aí, no ano passado, 2019, nós lançamos aí, que já vendeu muitos exemplares, eu ainda tenho alguns, não é? E se alguém se interessar, pode procurar lá na secretaria da igreja, né? Nós temos lá ainda alguns exemplares para vender, mas eu quero dizer para você que aí eu escrevi o livro, não é? E o livro vai falar exatamente isso. Ele fala exatamente isso, da semelhança que há entre a igreja primitiva e uma igreja em célula. Então eu queria deixar assim enfatizado nesse primeiro bloco que a igreja, as células não é um programa na vida de uma igreja. Eu não consigo ver a célula como um programa. Eu vejo a célula como um modo de ser igreja. Célula para mim é um modo de ser igreja. E um modo que se assemelha muito à igreja primitiva. Nenhuma outra igreja, eu ouso dizer isso mais uma vez, nenhuma outra igreja, tradicional, pentecostal, neopentecostal, seja que for, que não trabalha em célula, é uma igreja que tem dificuldade de se assemelhar à igreja primitiva. A maneira mais fácil da gente se assemelhar à igreja primitiva é se tornar uma igreja em célula. Bom, aí para fazer um comentário, tem alguma pergunta? Eu queria que vocês aí me ajudassem, porque a gente aqui está com dificuldade de ver, então se tiver uma pergunta, para vocês lerem para a gente, tá bom? Tem alguma? Aqui. Tem. No Face? No Face. Aham. Facebook, o Milton está perguntando. Muitas pessoas perguntam de onde é tirado o termo célula e qual é a ligação das células cristãs com a Bíblia ou com o Evangelho. Muito bem. O que acontece? Paulo vai comparar a igreja ao corpo de Cristo. Paulo vai comparar a igreja ao corpo de Cristo. E o que é um corpo? Um corpo nada mais é do que um conjunto de células reunidas juntos. Um corpo é formado de células vivas. Então, assim, o termo célula é tirado exatamente dessa ideia paulina, de que sendo a igreja um corpo onde Cristo é o cabeça e nós somos os membros, entendemos que se um corpo humano é formado de células vivas, então os pequenos grupos, que são as células reunidas, formam o corpo vivo. As pessoas também ficaram muito temerosas com esse nome célula, né, depois do G12, né? Aquele movimento, enfim. Só que a gente, realmente, isso, o apóstolo Paulo comparou que nós somos o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça. E na parte agora, indo um pouco da biologia, a célula é a menor partícula do corpo humano com vida. Com vida. Entendeu? Não é a menor partícula, ou seja, está ali, mas tem vida.
Então, quando se junta, forma um corpo. Agora, por eu isso esse queria nome, pegar esse ganchozinho sobre o G12, e eu sei que eu vou ser polêmico aí, mas eu tenho que falar isso. As pessoas que iniciam, todo mundo, Léo, que inicia uma coisa, inicialmente ele vai ser sacrificado. Todo mundo. É o preço do pioneirismo. Eu fico perguntando para os irmãos, qual era o problema da igreja, da igreja do modelo G12? Qual era o problema? Sabe qual é o problema? O problema é que o G12 inaugurou no Brasil um novo método de igreja. O povo não estava acostumado com aquele tipo de método. Então o G12 veio e plantou uma maneira diferente de ser igreja. E por ser diferente, em algum momento foi muito massacrado. Mas depois o neopentecostalismo chegou com força no nosso país. E hoje a gente vê coisa muito mais absurda, mas hoje a gente vê coisa muito mais absurda no mundo evangélico, muito mais absurda do que o G12. Entende? Então, assim, eu sei que as pessoas assemelham a célula a um movimento G12 no Brasil, até porque foi, assim, o primeiro movimento evangélico que apresentou para o Brasil o método de célula. Então, é muito natural que as pessoas se assemelhem uma coisa a outra. Agora, isso não quer dizer que as igrejas que se tornam igrejas em células são adeptas ao movimento G12. Agora, mesmo que fossem, eu conheço algumas igrejas, não é, que se filiaram a esse movimento G12. Qual é o problema? Qual é o problema? O problema na época se deu porque o G12 trazia um método muito diferente de ser igreja. E esse método passou a ser combatido. Por quê? Porque nós estávamos enraizados em nossas tradições, em nosso tradicionalismo. E a gente não aceitava um método diferente de ser igreja a não ser o nosso. Mas a verdade é que o G12 inaugurou uma nova era. E aí hoje a gente vê igreja de tudo quanto é modelo, tudo quanto é nome. Ninguém fala nada. Não estou aqui defendendo o movimento G12 e a minha igreja não participa do movimento G12. Ela não é adepta ao movimento G12. Nós não somos do movimento G12. Mas eu não vejo dificuldade nenhuma das igrejas que são. Não vejo. E acho que o G12 pagou um preço no pioneirismo. Eu acho que pegaram muito no pé do G12 porque eles iniciaram um projeto de igreja completamente diferente daqueles que nós estávamos acostumados a ver. É a mesma coisa da Igreja Universal. Vocês já perceberam como o pessoal da Universal, o pessoal pega no pé do pessoal da Igreja Universal? A gente vê, as pessoas não mostram o que a Igreja Universal, o bem que a Igreja Universal faz nesse país. Agora mesmo eles distribuíram, se eu não me engano, mais de 20 toneladas de alimento às pessoas vitimadas do coronavírus. Qual a igreja que fez isso? Eu sou da denominação batista. Mas qual a denominação que fez isso? A Igreja Universal fez. A gente não vai sair desses meios de comunicação. Tá certo? Mas a gente é sabedor. A gente tem prova de que a Igreja Universal distribuiu 20 toneladas. São 20 mil quilos de alimentos. 20 toneladas de alimento para as pessoas no país inteiro. A Igreja Universal, quem visita os hospitais, sabe que a Igreja Universal é uma das poucas igrejas que se faz presente no hospital. Não estou dizendo que seja a única. Não estou dizendo que seja a única, mas é uma das poucas igrejas que se faz presente no hospital, visitando os enfermos. Se os irmãos forem visitar o presídio, como nós temos um trabalho aqui no Presídio Magé, os irmãos veem que eles fazem um trabalho excelente. Mas não é um trabalho bom, não. O trabalho que a Igreja Universal faz nos presídios é um trabalho de excelência. Excelência. Agora, ficou pegando no pé do Bispo Macedo, porque o Bispo Macedo é rico. Oh, meu Deus do céu. Ele tem no mundo, já passou, você tem uma ideia. A Igreja Universal já passou dos 10 mil
10.000 igrejas no mundo inteiro. Você sabe o que significa isso? São milhões e milhões de fiéis. Ele fundou a igreja. Então assim, eu não sei porque se pegam muito no pé do Bispo Macedo. O Bispo Macedo, ele foi muito, do meu ponto de vista, ele foi muito perseguido. E sabe por que ele foi perseguido? Porque ele lançou no Brasil a teologia da prosperidade. Hoje a maioria das igrejas trabalha no método. Não assumem que são, mas trabalham. Inclusive a Igreja Batista trabalha nesse método de teologia da prosperidade. Tá certo? Então assim, mas ele pagou o preço porque foi. Agora, quantas pessoas se converteram? O movimento que a Igreja Universal implantou no Brasil foi um movimento extraordinário. Volto a dizer, nós não somos, Elaine, adeptos ao movimento G12, não somos adeptos à teologia da prosperidade, temos as nossas precauções quanto a isso. Agora, daí a martirizar esse povo, eu acho que não. Eu acho que cada um tem o seu ministério. Eu acho que o G12 trouxe um movimento que foi bom em alguns momentos. Acho que pagou o preço do pioneirismo. Acho que a Igreja Universal da mesma forma, tá certo? E até hoje as igrejas batistas aqui da nossa região, que começam a trabalhar com método de célula, acabam perseguidos também. Eu também sou perseguido por causa disso. Porque eu acho que eu fui, se não o primeiro, um dos primeiros pastores aqui de Guapimirim a implantar. Não estou dizendo que tenha sido o primeiro, não. Mas eu sei que eu sou um dos primeiros e poucos pastores que implantaram o método de célula. Se tratando da Igreja Batista, eu não tenho dúvida que eu fui o primeiro. Se tratando da Igreja Batista, eu fui o primeiro pastor a implantar o trabalho de célula dentro da Igreja Batista. Então assim, Elaine, eu quero dizer que mesmo as pessoas precisam entender que nem todas as igrejas que trabalham com células são adeptas do G12. Nem todas. A maioria não são. Agora, as que são, qual é o problema? Elas estão pregando Jesus Cristo ressuscitado? Estão. Elas estão pregando contra a idolatria? Estão. Então, querido, quero dizer para você que são nossos irmãos em Cristo. Eles fiquem lá com a doutrina deles, com os princípios deles, com o pensamento deles. Nós fiquemos aqui, tá certo? Mais uma vez vou dizer, nós não somos adeptos do G12 e nem muito menos somos adeptos à teologia da prosperidade. Não somos. Mas não estamos aqui para censurar o trabalho deles, de forma alguma. Que eles cresçam, né? Que eles prossigam, né? Que Deus abençoe a eles e não esqueçam de nós. Então Elaine, boa noite, irmãos. Eu estava observando o pastor falando acerca de G12 e célula, e alguns dias para cá eu venho me aprofundando um pouco mais a saber de célula, né? E eu aprendi muita coisa. Embora antes eu não tinha observado várias questões bíblicas onde nos mostra que esse trabalho é um trabalho eficaz para o crescimento da igreja, nós vemos que a dificuldade das pessoas entender é que o trabalho em célula, quando ele é entendido e compreendido por aquele que lidera ou por aquele que faz parte da célula, é que o evangelho ele tem que ser pregado e ser entendido. E entender por que a pessoa está fazendo parte de uma célula, por que ela está liderando uma célula, entendeu? Por que ela está pastor, porque o líder de célula ele tem a condições, ele foi dado ele o poder, foi delegado ele o poder, a capacidade, né? O direito de pastorear uma célula. É que ele tem que entender que ele tem que tratar aquela célula e mostrar para aquelas pessoas que elas têm que entender que não só fazer parte da célula, mas que elas estão ali para aprender e que iam passar isso para outras pessoas. Não só a função de implantar a célula, mas a palavra de Deus. Porque vemos aqui, como o pastor mesmo falou aí, nós vemos que os apóstolos, eles eram todos os dias. E a nossa igreja, ela, salvando a segunda-feira, que nós temos o nosso curso do CCL, né, que é o curso de capacitação de líderes, nós temos de segunda a sábado, né? Nós temos a igreja lá trabalhando, as células trabalhando.
em cada um na sua casa, cada um liderando, cada um fazendo, buscando o crescimento. Eu falei aqui, Elaine, sobre a Igreja Universal, sobre o movimento G12, mas eu voto também aí a Igreja Mundial do Poder de Deus, a Igreja Deus e Amor, as igrejas. Eu queria que você entendesse isso, meu amado irmão, você está me ouvindo aí. Entenda uma coisa, quando você encontra alguém que fala mal da Igreja Deus e Amor, ele fala mal da Deus e Amor hoje, amanhã está falando da Igreja Batista. A gente precisa entender que nós somos, na verdade, um povo só, com um endereço diferente. A gente precisa entender isso. A gente tem que parar com essa mania da gente perseguir as pessoas que estão como a gente, caminhando na mesma direção. O trabalho é diferente. Eu me lembro de um pastor, tem um pastor que ele explicou a questão da denominação, ele explicou da seguinte forma, ele disse o seguinte: Jesus, uma certa feita no seu ministério, olha bem que coisa interessante. Ele disse: Jesus, uma certa feita no seu ministério, chegou para um cego e disse assim: o que queres que eu te faça? E o cego disse: eu quero ver. Jesus olhou para ele e disse: vê, a tua fé te salvou. E o cego foi curado na hora. Mais na frente, Jesus encontrou um outro cego. E Jesus perguntou a esse outro cego: o que queres que eu te faça? E esse cego respondeu: eu quero ver. Ele disse: então você se levanta, vai até o tanque de Siloé, se lava lá, lava o teu rosto lá. A Bíblia diz que Jesus cuspiu no chão, fez um lodo, pegou aquela lama, untou os olhos do cego com aquela lama, mandou ele se lavar lá no poço. Ele foi. Quando ele chegou lá, que lavou o rosto, ele passou a enxergar. Esses dois cegos que foram curados saíram pelo mundo pregando o Evangelho. O primeiro pregava o Evangelho exatamente assim: Jesus é muito poderoso. Ele, para curar um cego, ele só precisa dizer: a tua fé te salvou, e o cego é curado. O outro dizia assim: não, ele está errado. Jesus, ele cura, ele tem poder para curar, mas para curar, ele cospe no chão, ele faz um lodo, ele unta os olhos do cego e manda o cego se lavar. Então, assim, cada um pregou a maneira com que teve uma experiência com Deus. Eu vejo o trabalho da Igreja Assembleia de Deus um trabalho excepcional, um trabalho de Deus. Eu vejo da Universal também, vejo o Mundial do Poder de Deus, eu vejo essas igrejas que foram levantadas por Deus, cada uma com uma maneira eficaz de pregar o Evangelho. Relacionamento diferente. Então eu não vejo dificuldade, tá certo? Eu gosto muito, eu gostei muito de algo que o pastor Walter Júnior, que foi pastor aqui da primeira Igreja Batista de Guapi, ele fez uma escrita, né, ele editou uma escrita no seu Facebook, e dentro dessa palavra dele, ele separou o seguinte: ele disse o seguinte, que ele gosta muito da pluralidade do Evangelho. Então ele disse que o assembleano seja cada dia mais assembleano, que o presbiteriano seja cada dia mais presbiteriano, que o batista seja cada dia mais batista. E eu concordo com ele. Eu concordo que cada um seja mais cada dia quem ele é. Agora, sem tentar ofuscar a imagem do outro, sem ficar julgando o trabalho do outro. Então, igreja em célula, no meu ponto de vista, não é um método de crescimento da igreja. Se você que é pastor que está me ouvindo aí, ou você é dirigente de uma congregação, ou você é membro de uma igreja que de repente está estagnada, e de repente você está assistindo essa live aí porque você quer que a sua igreja cresça, e alguém disse para você que o melhor método de crescimento da igreja é as células, eu quero dizer para você que você está redondamente enganado. Redondamente enganado, porque célula não é um projeto, um programa para crescimento de igreja. Célula é trazer a igreja a ser uma igreja semelhante à igreja primitiva. Quando uma igreja em célula trabalha, o trabalho que a igreja em célula realiza, faz uma igreja mais parecida. Não sei se os irmãos aqui estão me entendendo, o pessoal de casa não está me entendendo. Mas quando uma igreja, seja batista, presbiteriana, congregacional, assembleana, universal, não importa qual a denominação, quando uma igreja começa a trabalhar, não é? A fazer o trabalho de célula, ela se torna mais semelhante à igreja neotestamentária.
E eu não tenho dúvida disso. E é por isso que a gente implantou esse trabalho. A gente transitou de uma igreja tradicional para uma igreja em célula. Por quê? Porque nós entendemos que hoje, pela maneira como nós encaramos o reino de Deus, a maneira como nós vivemos o reino de Deus, nos torna muito mais semelhante à igreja primitiva do que quando éramos. Embora tem essas questões de algumas das pessoas pensar que a célula traz um crescimento, a pessoa tem que entender que o trabalho daquele que é chamado para levar a palavra tem que se enquadrar aqui em Atos, no capítulo 2, verso 47. E louvando a Deus, né, e caindo na graça de todo o povo, e todos acrescentavam ao Senhor a igreja aqueles que se haviam de salvar. Todos os dias isso acontecia. Todos os dias, né, chegavam aqueles no templo onde Deus tinha um propósito na vida dele de salvação. Embora nós sabemos que a salvação ela foi estendida a todos os homens, né? Mas poucos eram aqueles que eram alcançados. Pouco eu quero dizer assim, entre aspas, porque o evangelho, a pregação, né, ela sendo pregada pelos apóstolos, ela alcançava ao coração de muitos, né? Digamos assim, um pouco na maioria. Mas chegavam ao templo e eram cuidados, e eles eram tratados, né? Entendiam o propósito da morte de Cristo na cruz do Calvário, né? Entendiam o propósito dos apóstolos estarem ensinando eles, entendiam o propósito da salvação ao homem. Isso que nós precisamos hoje entender, qual é o propósito da salvação, qual é o propósito de nós estarmos aqui, e por que nós estamos aqui, e por que estamos fazendo isso. Tudo tem um propósito, né? A igreja em célula, nós estamos trabalhando na igreja em célula e nós temos uma missão. A missão é levar à casa das pessoas a palavra de Deus, o evangelho. É pregar o evangelho, anunciar o evangelho. Não sei se o Milton aí entendeu a resposta, mas esse termo, célula, ela existe por conta daquilo que Paulo escreve lá em Efésios, né? A igreja é o corpo. E sendo a igreja um corpo, a igreja tem como corpo as suas células, que são seu organismo vivo, em pequenas partículas, né, que juntas formam um corpo. Tem mais alguma pergunta que fala no Instagram? Tem o Ícaro que mandou... Antes desse tinha mais algum? Não. Ah, Pode falar? pode ler. O Ícaro mandou uma mensagem falando: vale lembrar que o Ministério G12 foi inspirado no modelo de igreja em célula do pastor sul-coreano David Paul Yong-Soo, que tem a maior igreja do mundo, mais de 1 milhão de almas. Sim. E depois... Ou seja, a igreja em célula, ela não surgiu no Brasil, ela surgiu no Brasil com o movimento G12. Mas, se a gente for, a gente não tem tempo, a live é pequena, mas se a gente for ter um livro aí que fala sobre a igreja neotestamentária através dos séculos, a igreja primitiva sempre foi uma igreja em célula. Ela não tinha célula, ela era uma igreja em célula. Vale lembrar, pastor, que essa ideia de igreja que nós temos no templo, ela só começou a surgir no ano 300 com Constantino. Claro. Antes disso, a igreja estava nas casas, as duas... A igreja, quando Jesus ressuscita, logo em seguida veio o Pentecostes, que aconteceu aonde? No templo em Jerusalém. Então, assim, Atos 5,42, quando ele diz um templo de casa em casa, é porque o templo ainda estava em pé. Mas no ano 70 depois de Cristo, houve uma perseguição tremenda, onde o templo foi demolido. E a perseguição aos cristãos se intensificou, de maneiras que os que estavam em Jerusalém começaram a sair por Samaria, para todos os lugares, e por onde ia pregar o evangelho. E a igreja então deixa de existir uma igreja de templo, de se reunir um tempo, para passar uma igreja nas casas. Aí a igreja passou a se reunir nas casas. E isso durou cerca de 280 a 300 anos. Depois que Constantino, no ano 300, se diz convertido ao cristianismo, ele então traz a igreja, que outrora vivia nas casas, traz a igreja e enjaula ela dentro do templo. Então, é interessante, eu estava numa reunião de líderes e pastores aqui em Guapimirim,
E tem uma pessoa que diz assim, nós não podemos fechar a igreja. As pessoas precisam ir na casa de Deus. Onde que o prédio é casa de Deus? Jesus próprio falou que aquela casa que outrora era de Deus, que o templo de Jerusalém, era a casa de Deus mesmo. Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra como ser derribada. Jesus falou que Deus, o Espírito de Deus, não habita mais em templo feito de mãos humanas. Ele habita no homem. Então a igreja somos nós. O templo do Espírito Santo somos nós. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Né? Pois é. Então, o que acontece? O que acontece? A igreja sai e vai viver de casa em casa. Por isso que eu digo que aí o movimento celular, ele chega no Brasil através do G12. Então, assim, é muito natural as pessoas conciliarem uma igreja que trabalha em ser o movimento G12. E não é verdade. O movimento G12 tem muitas particularidades que eu, inclusive, discordo de muitas deles. Mas o discordar não quer dizer que eu sou contra o trabalho que o G12 faz, ou fez, ou vem fazendo, muito pelo contrário. Que Deus abençoe o movimento G12. Não é? Mas eu quero dizer que essa fantasia de que toda a igreja em célula é uma igreja que faz apologia ao G12 ou que está inserida na doutrina G12, não é verdade. Não é verdade. Não é? Conquanto tenha sido o G12, isso acontece que o G12 trouxe para cá. Então isso é verdade. Pode continuar lendo aí, irmã. Tem mais uma da Stephanie do Vieira. Os adeptos de G12 então podem continuar pregando regressão para que haja cura e conversão? Como é que é? Os Repete. adeptos do G12 então podem continuar pregando a regressão para que haja cura e conversão. Eu não sei se o movimento G12 prega isso. O que eu sei é que eu não sou assim, eu não sou favorável a esse tipo de pregação, não. Mas não estou aqui para censurar. Não posso censurar. Sabe que eu gosto muito daquele texto em Atos dos Apóstolos, Elane, quando os apóstolos reunidos, os líderes, né, religiosos reunidos para tratar sobre o cristianismo que crescia cada dia mais. Então, um incrédulo, que era um dos líderes judaicos, disse, olha, se esse movimento for de Deus, vai persistir. Se não for, vai acabar. Então, querida, eu quero dizer para você que é o seguinte, eu em nenhum momento disse aqui que eu sou favorável, que eu acho certo, correto, o que o G12 faz. Porque eu não sei, eu nunca fui no G12, eu nunca fui no reunião do G12. Então eu não sei, na verdade, o que o G12 faz. Eu não sei o que a Igreja Universal faz. Agora, eu sou contra a censura, eu sou contra a gente chegar e sabe. Então eu não faço isso. Eu acho que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu, por exemplo, eu procuro conduzir a igreja na Bíblia. E na minha visão pessoal, uma igreja bíblica é uma igreja de célula. Olha como é que eu sou. Sim. O meu pensamento é esse. Na minha posição pessoal, a igreja bíblica é uma igreja de célula. Agora, tem muita gente que acha que não é. Não é verdade? Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, eu não sei se o G12, já ouvi falar, né, que eles usam esse método de regressão e tal, eu já ouvi falar, mas primeiro eu não posso confirmar porque eu não sei se é verdade, né? Mas quero dizer para você que na nossa igreja não trabalhamos assim não. O que nós trabalhamos na nossa igreja é o seguinte, quando alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. A pessoa se torna uma nova criatura. Essa é a mensagem que nós pregamos. Tá certo? Quero mandar um abraço aqui para a Sinara, pastor. Está lá no Rio Grande do Sul. Né? Ah, Sinara que bom. está aí nos assistindo. Quero mandar um beijo para você, Sinara. E para concluir esse bloco, a palavra que fica é que célula não é uma moda, não é uma roupagem de uma igreja, não é um método engarrafado que a gente vende, não é pó de pirim-pim, né, pastor? A gente costuma dizer isso. Célula é a essência da igreja, é a igreja sendo ela mesma, de casa em casa, ou seja, nós somos templo do Espírito Santo onde quer que estejamos. Porque essa ideia de que Cristo, que a casa de Deus é a igreja, me diz de que do portão para dentro eu sou seu, eu tenho que ser santo, Deus mora ali.
agora do portão para fora eu posso ser qualquer um. Não. E a ideia celular é que nós representamos Cristo onde quer que estejamos. Nós somos templo do Espírito Santo todo o tempo. Então é esse que é o Ministério Celular. Nós vamos agora para o segundo bloco. Quero incentivar você aí a mandar suas perguntas. Nós temos alguns líderes de célula aí já falando, já comunicando, né? E alguns estão até chamando para a célula online. Aproveita que a hora é essa. É isso aí. Você que é líder, que também está com alguma dúvida, acho que agora é o momento, né, pastor? Eu acho que se você quiser perguntar, e nós vamos para o segundo bloco, que é a respeito, nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura celular. Como que funciona essa estrutura celular? A gente olha para a igreja em célula e não tem ideia, né? A diferença de uma igreja, pastor, em célula e uma igreja tradicional, uma igreja normal. Né? A gente tem alguns pilares da igreja em célula que a gente não negocia, como a escola de líderes, como a questão da submissão, da autoridade. A gente vai falar um pouquinho disso aqui agora. A gente crê e vê a igreja em célula como uma igreja das duas asas. Pensa num passarinho, né? Uma pomba. Se você tirar uma asa, não tem como ele voar. Se tirar da direita ou tirar da esquerda, ele fica totalmente dando de lado, vamos dizer assim. Uma igreja em célula é uma igreja de duas asas. Uma asa é de casa em casa. E a outra asa é o templo, as reuniões, né, as grandes celebrações que a gente chama. Então a gente não pode ter uma apenas ou apenas só a outra. As duas têm que andar juntas. As duas têm que estar em harmonia, em conformidade. Então a gente tem esse pilar da estrutura celular. E aí eu queria que o pastor falasse um pouquinho sobre a escola de líderes. Tá? Enquanto isso, você vai beber água? Porque parece que vou beber água ali rapidinho. Já volto. Tá bom, muito bem. Então, vou pedir aí a Isabel e a Paola que anotem aí as perguntas, enquanto a irmã Elaine deu uma saidinha e depois volta, tá bom? Mas, veja só, muitas pessoas têm exatamente dificuldade de entender o trabalho da igreja em célula, exatamente porque acha que a igreja em célula ela acaba com os departamentos. Ela põe fim nos departamentos missionários da igreja, como a união masculina, a união feminina e vai por aí. Bom, eu não sei como é o estado das igrejas batistas por aí, né? A forma como eles trabalham, como é que estão esse departamento. Eu sei que tanto aqui como lá em Boa Ventura, eu encontrei departamentos factoides. O que é um departamento de factoides? Vou explicar. Por exemplo, união feminina. Tanto lá como aqui, eu encontrei um grupo de 4 ou 5 mulheres que se reunia não para evangelizar, se reunia para estudar aquilo que já haviam estudado há trocentos anos. Então, eu queria que os irmãos entendessem que, por exemplo, quando esses departamentos missionários foram criados, união masculina, união feminina, embaixador do rei, mensageira, JCA, esses departamentos eram departamentos missionários da igreja. Eles existiam para a evangelização. As mulheres evangelizavam as mulheres. As jovens evangelizavam as jovens. Os homens evangelizavam os homens. Só que aqui em nossa igreja, por exemplo, isso já não acontecia mais. Esse evangelismo havia morrido. As pessoas transformaram a igreja em um clube de amigos, onde se reuniam para bater papo, e enquanto isso, as pessoas estavam aí, sem Cristo, sem salvação. Então, o que aconteceu? Como é que é a estrutura diferente? Hoje, por exemplo, a gente não tem hoje a MCM, as mulheres que estão em missão. Hoje a gente não tem a união masculina missionária, mas hoje a gente tem assim a rede de homens, a gente tem a rede de mulheres, que funcionam muito melhor. Muito melhor. O dinamismo é totalmente claro, diferente. por quê? Porque as células de mulheres, elas se reúnem, 4 ou 5 mulheres de casa em casa, com 1, 2 ou 3 não crentes. As células crescem, se multiplicam. E aí é o seguinte, nós temos hoje
sei lá, não tem nem ideia, não tem esses dados, a Elaine tem esses dados com maior precisão, mas a gente tem por volta aí 8 a 10 células de mulheres. Se a gente tiver 8 células de mulheres, a gente tem uma rede de mulheres de 80 mulheres. Se essas 80 mulheres, 40 são crentes, 40 não são crentes. Irmãos, pelo amor de Deus, veja como é que essa igreja está alcançando as mulheres não crentes. E cada dia Os homens do mesmo jeito, os homens do mesmo jeito. Faz um trabalho excelente também. Você é líder de célula. Então assim, você é líder de célula de casal, tem a rede de família na igreja. Então você imagina quantas famílias são assim atingidas por esse trabalho de célula. É um trabalho muito bom. Eu gosto muito de participar, de ser um líder de célula, porque eu vejo que é um trabalho que tem a capacidade de sair de dentro do templo, né, ir para as casas, levar a palavra. E isso nos mostra o quanto há necessidade de pregar o Evangelho. Né? A gente sai do nosso comodismo e vamos para o campo. Eu não sou contra os departamentos da igreja. Se você é pastor de uma igreja batista ou qualquer outra igreja e os seus departamentos funcionam, continue. Eu não continuei porque não funcionava. E eu acho que a igreja do nosso dia tem que ser uma igreja funcional. A igreja tem que pregar, ela tem que pregar o Evangelho. Ela não pode ser um grupo de pessoas que se reúnem num determinado espaço, confortável, para louvar, cantar, pregar, enquanto o mundo está perdido por aí. Então, assim, por isso que na minha igreja os departamentos acabaram. Por quê? Porque não funcionava mais. Pode fazer a pergunta aí, Isabel. De quem é a pergunta? A pergunta no Facebook do Milton Júnior, que diz o seguinte: aqui no seu livro, no livro do pastor Rejanilson, na página 24, que ao queimar etapas, põe todo o projeto de visão celular em risco. O senhor pode explicar para aqueles que não tiveram a honra de ler o seu livro que etapas são essas? Exatamente. No capítulo, página na 24. página 23, ela está dentro do capítulo 1, né? Onde eu falo sobre erros comuns. Então é o seguinte, veja só. Aí é onde está a situação. Alguns líderes começaram a implantar a metodologia de célula em sua igreja com um único foco: crescimento numérico. Então assim, a igreja está estagnada, a igreja não crescia e tudo mais. O camarada, movido pelo desejo, Léo, de crescer, implantou um método de célula. Ele não estava preocupado em se tornar uma igreja semelhante à igreja primitiva. A preocupação dele era o desejo de crescer numericamente a igreja. Aí pegou o trabalho de célula e implantou de qualquer jeito, de qualquer forma. E aí, Juninho, queimou a etapa. Por quê? Porque para você transitar de uma igreja tradicional, tem os seus departamentos, para uma igreja em célula, você tem que vencer algumas etapas. Você tem que vencer algumas etapas. Por exemplo, eu comecei a preparar a igreja aqui, a nossa igreja aqui em Pírico Modelo, ela entrou em transição em 2015, em setembro de 2015. Eu fui implantar a célula em junho de 2017. Foi 1 ano e meio de preparo. A igreja teve que seguir todas as etapas para poder implantar o trabalho e o trabalho dá certo. Então, se você está querendo implantar, tem 2 erros que você faz. Primeiro, se você está querendo implantar célula na sua igreja só visando o crescimento numérico, eu quero dizer para você que você está equivocado e vai dar errado. Porque quem dá o crescimento, você lê um texto aí, de Atos 2,47, que diz: e Deus acrescentava à igreja aqueles que estão sendo salvos. Então, quem faz a igreja crescer é Deus. É Deus. Então, assim, se implantar o projeto celular simplesmente para o crescimento da igreja, é andar no barco furado. Segundo, se você quer transitar a igreja, porque você entende que a igreja em célula é uma igreja mais parecida com a igreja bíblica, então, por favor, não queime etapa. Siga etapa por etapa. Que etapas são essas? Compre o livro, porque aqui não tem como eu falar para você. Compre o livro vai te dizer em que etapas você deve seguir para você poder implantar. Agora, se você implantar de qualquer maneira, porque tem muita gente que implanta por modismo.
A igreja está lá com célula, a igreja está com célula, vou botar aqui célula também. Eu, por exemplo, tive que ajudar pastores aqui da nossa região, de Magé, de Caxias, da Baixada Fluminense. Eu tive que ir lá ajustar algumas questões, que modesta parte desse assunto eu domino. O que acontece? Cheguei lá e encontrei igreja que tinha 40 células. 40 células, mas tudo de qualquer jeito. O pastor chegou lá e disse assim, ó, hoje, a partir de hoje, vamos trabalhar com célula. Pegou, criou 5 pessoas, ó, você é a célula 1, você é a célula 2, célula 3, e jogou lá. Não deu certo? Não tem como dar certo. Porque célula você tem que preparar o líder. Porque mais importante hoje do que as nossas células é o nosso CCL, que é a nossa escola de líderes. Então, querido, você não pode, Juninho, você não pode queimar etapa. Existem etapas a serem vencidas, a serem praticadas, a serem concluídas. Se essas etapas forem ultrapassadas e queimadas, possivelmente 100% de dar errado. Então, não queime etapa, siga as etapas direitinho que aí dá certo. E outra coisa, o que você deve, a motivação que você deve ter para levar a sua igreja a se transitar por uma igreja de célula, não deve ser o crescimento numérico. O crescimento numérico vai ser o resultado. Deve ser o desejo de ser uma igreja mais bíblica, mais parecida com a igreja neotestamentária. Por isso que eu implantei. Alguma outra pergunta? A Realva está pedindo para poder falar sobre a multiplicação de discípulos e de células. Muito bem. As células, elas, outro dia alguém perguntou, pastor, mas a célula, você está em uma célula, tá, Léo? Qual a célula que você está? Sabe o nome dela? As 6. Célula 6. Isso, então você tá numa célula lá. Então quantas pessoas tem na sua célula? Acho que 6. 6 pessoas. Muito bem. É o número ideal para a célula. Suponhamos que aí você convida uma pessoa não crente, um casal não crente, um outro casal. Daqui a 3 meses, a sua célula tem 15 pessoas. O que tem que acontecer? A célula tem que multiplicar. Por que ela tem que multiplicar? Primeiro, se a célula não multiplica, e eu queria que você que é membro de célula entendesse isso. Célula que não multiplica morre. E morre por quê? Porque começa a haver desânimo. Quando você multiplica a célula, você vai alcançar um outro grupo de pessoas. Porque, por exemplo, as nossas células aqui no Modelos, elas são itinerantes. Então, assim, um dia na sua casa, outro dia na casa do Jonas, outro aqui na casa do outro, tal. Então, assim, se nós temos aí 50 células, então 50 lares semanalmente são visitados. Semanalmente. Se essas células se multiplicarem, se tornarem 100, em vez de ser 50 lares a serem alcançados pela mensagem do Evangelho, serão 100 lares. Por isso a importância de multiplicar. Quando você multiplica, você alcança mais lares. Você alcança mais pessoas. Isso sem dizer que se você, por exemplo, você quando tem uma célula com 15 a 20 pessoas, o primeiro problema que você vai ter é de espaço. É que você vai reunir dentro de uma casa 20 pessoas. Segunda coisa, por exemplo, vai ficar pesado para a pessoa que foi responsável pelo lanche. Porque uma coisa é você preparar um lanche para 6 pessoas. Outra coisa é você preparar um lanche para 20. O gasto é muito maior. Terceiro, a questão que nós chamamos de linha de comunicação. Você há de convir que um grupo de 6 pessoas, conversando sobre a Bíblia, tem muito mais profundidade, onde todos participam, do que 20. Você vai fazer o quebra-gelo na sua célula com 20 pessoas. Se todo mundo for participar do quebra-gelo, vamos supor que o quebra-gelo seja uma pergunta. Se você gaste uma passagem aérea ou 15 dias de férias, para onde você iria? Suponhamos que o quebra-gelo fosse uma pergunta como essa. Imagine 20 pessoas tendo que responder essa pergunta. Imagine 3 minutos. Você faria uma célula com 5 horas de duração. E se você faz uma célula com mais de 1h30 de duração, a célula se torna monótona e chata. Célula tem que ser um encontro que deve acontecer uma vez por semana e que deve durar no máximo 1h20. Por isso a célula tem que multiplicar, porque 20 pessoas, você não tem como interagir melhor com 20 pessoas. E outra coisa também é que não vira um grupo de comunhão de crentes, né, pastor? Exatamente, entendeu? Exatamente. Então assim, a célula precisa multiplicar. Por quê? Porque ela multiplicando, no nosso caso na PIB do modelo, ela alcançará mais casas, ela alcançará mais pessoas não crentes, não é?
ela facilitará a linha de comunicação, onde todos podem participar, todos podem interagir, todos podem comunicar o quebra-gelo, a palavra, o testemunho, entendeu? Então assim, você tem maior... E num momento como esse, onde a gente não pode reunir muita gente, uma célula com 6 pessoas é uma célula tranquila para reunir. Então assim, você imagine você reunir numa época como essa, se você uma célula tiver 20 pessoas, você vai ter que multiplicar em 3, porque senão você não vai ter como fazer essa célula presencial, porque é contra os princípios que estão sendo assim orientados pelo governo. Então uma célula de 6 pessoas, ela pode se reunir em um tempo como esse tranquilamente. Então assim, aí está explicado uma célula. E a multiplicação deve discipular esse casal. Discipular de que maneira? Acompanhando, orientando, abençoando, servindo, auxiliando. Então assim, esse casal não pode simplesmente chegar lá no dia de célula e ser largado, não, porque um trouxe é responsável por manter esse contato com ela, com ele, com esse casal, e comunicar o evangelho, e ajudar na caminhada cristã, até que a pessoa aceita Jesus, seja batizada, aí que começa mesmo o trabalho. Então esse casal, ele logo quando ele se converter, vai ser matriculado no CCL, que é o nosso Centro de Capacitação Líder, no curso de vida cristã. E esse casal, então, vai aprender as primeiras disciplinas da vida cristã. E esse casal depois vai crescendo e vai fazer o outro curso, vai fazer o outro, até chegar no nível de ser líder de célula. Então é assim que os discípulos da nossa célula se multiplicam. Eles se multiplicam no discipulado do cotidiano, nesse labutar do dia a dia, né? Alguém produziu você já está produzindo alguém. Então ele se multiplica dessa forma. Se multiplica na célula, se multiplica também no dia a dia, porque todos os membros da igreja são orientados a fazerem discípulos, e não apenas a ganhares membros para a igreja, que é uma diferença entre você ser membro da igreja e ser discípulo de Jesus. Então todos os crentes são desafiados também a se tornarem discipuladores, e a responsabilidade de discipular os não crentes para que eles também se tornem discípulos de Jesus. Eu espero ter sido claro aí na resposta aí. Ok? Pois não. No caso, minha esposa está fazendo um curso de CCL. CCL. Para mim, eu não tenho tempo. É o meu emprego. Ela vai ser líder sozinha ou... Não. Vocês vão ser líderes juntos. O que vai acontecer? O seu discípulo arrumar um jeito, uma hora em que você esteja disponível para passar para você aquilo que a sua esposa está aprendendo lá no CCR. Entendeu? Então assim, um vai ajudar o outro. Tá certo? A não ser que vocês não queiram, porque por exemplo, há casais que não querem ficar em célula de casal. Então ela vai para a célula de mulher e ele vai para a célula de homem. Então existe essa possibilidade também. Que eu acredito que não seja o seu caso, né? Eu acredito que você já está numa célula de casal porque vocês já desejam caminhar junto como casal. Tá certo? Alguma outra pergunta aí, Paola? O Milton agora pergunta sobre a relação entre o líder e o supervisor, né? O líder mesmo que se o líder determinar X para o seu, se o supervisor determinar X para o seu líder de célula, mas ele não tem esse X e tiver Y, esse Y surte o mesmo efeito, pode alcançar muito mais gente do que o modelo X que o supervisor indicou, não seria mais flexível o supervisor ouvir o que o seu líder tem a apresentar do que simplesmente impor? A pergunta é, o líder ele tem que andar em conjunto, o supervisor tem que andar em conjunto com o líder ou dar só as ordens ao líder, ou simplesmente pode ouvir o que o líder tem a falar? É uma troca, né? Gente, olha só, a gente aprende, inclusive a Ilane que estava aí, no nosso DNA tem uma palestra que vai falar sobre líder, escola de líder. E a Ilane, nessa palestra, a Ilane aborda o seguinte: o que é ser líder?
Ser líder